Salve, salve amigos do Blablalogia! Aqui o Sérgio Sacani de novo falando, editor do blog Space Today e do canal do Space Today aqui no YouTube. E hoje, mais um vídeo aqui no Guia do Espaço e um vídeo aí relacionado a uma pergunta, uma questão que muita gente faz e que muita gente quer entender. A questão é a seguinte: por que, muita gente pergunta isso, por que o telescópio espacial Hubble, por exemplo, consegue fazer imagens tão lindas de galáxias como essa que eu estou mostrando aqui nessa imagem, mas na hora de fotografar o planeta Plutão, a imagem é desse tamanhozinho assim e você não tem resolução nenhuma. Por que isso acontece, já que Plutão está aqui no nosso sistema solar e essa galáxia aqui está a milhões de anos-luz de distância? Bem, é isso que eu vou tentar responder aqui para vocês, tentar mostrar para vocês, tentar provar para vocês. Uma primeira coisa, isso aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, depois vocês dizem aí nos comentários se vocês gostam. Uma primeira coisa que a gente tem que entender para começar tudo isso é que os telescópios eles funcionam como baldes de luz, que a gente chama. Então os telescópios são verdadeiros baldes de luz. A ideia do telescópio é ele capturar, né, vamos fazer aqui um telescópio como se fosse o Hubble, é ele capturar os fótons que entram aqui dentro do tubo. Aqui é o espelho refletor e os fótons que entram aqui dentro do tubo. Se você tiver, nós já vimos que os planetas, eles não têm luz própria, os planetas apenas refletem a luz do Sol, e as estrelas e consequentemente as galáxias, que são aí concentrações de bilhões de estrelas, têm luz própria. Ou seja, para começo de conversa, as galáxias, por exemplo, elas geram muito mais fótons do que os planetas. E isso facilita muito a visualização via telescópio. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar. E aí, quanto maior aqui for o diâmetro do seu espelho, mais fótons você capta, ou seja, maior resolução você vai ter e melhor você vai observar o objeto. Então esse é um primeiro ponto, porque que a gente consegue observar tão bem as galáxias, mesmo elas estando distante do que os planetas que estão mais próximos de nós. Esse é um primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. O segundo ponto, eu vou fazer aqui algumas continhas, vou fazer de um jeito simplificado para o vídeo não ficar muito chato. Essa galáxia que eu mostrei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, é uma galáxia aqui, é a NGC 5584. Ela está localizada aí a cerca de 72 milhões de anos-luz de distância da Terra, e ela tem aqui, o tamanho dela é de aproximadamente 50 mil anos-luz. Isso são informações importantes para as contas que nós vamos fazer. Então ela está localizada a 72 milhões de anos-luz e ela tem um tamanho de cerca de 50 mil anos-luz. Plutão, para vocês terem uma ideia, esse tamanhozinho aqui de Plutão é de apenas 2.400 quilômetros, só que ele está localizado, no momento que essa foto foi feita, ele estava localizado a 4.675 milhões de quilômetros de distância do Hubble. Então essas duas informações são muito importantes, porque nós vamos calcular agora qual o tamanho aparente que esse objeto teria no céu. E aí nós vamos poder descobrir ou tentar provar para vocês por que as galáxias, mesmo estando tão distantes, elas são muito melhores observadas pelo Hubble. Então é uma conta super simples de fazer. No caso da galáxia, então a gente tem a galáxia aqui, a gente vai fazer a razão. Então o que a gente tem que fazer é apenas a razão. Dividir o tamanho dela, 50 mil anos-luz, pela distância que ela está, que é os 72 milhões de anos-luz. Eu não vou fazer a conta aqui, minha conta já está feita, óbvio, eu estou vendo ela aqui para vocês. Isso aqui dá 6,9 vezes 10 a menos 4. Dá essa conta aqui que você fizer. E no caso de Plutão, qual que é o tamanho? Como que a gente vê com Plutão? Plutão, mesma coisa, a gente pega o tamanho dele, 2.400 quilômetros, e divide pelo 4.675 milhões de quilômetros. Quando você fizer essa conta aqui,
você vai chegar ao seguinte número, 5,1 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a diferença aqui que você tem é de aproximadamente, a galáxia ela é aproximadamente 1.300 vezes maior do que Plutão. Ela aparece no céu. Então, isso aqui já é uma informação importante. Então, a galáxia ela é 1.300 vezes maior do que Plutão. Aí você pode perguntar, tá, tudo bem, mas e aí tem relação com a câmera do Hubble? Tem sim, tem uma relação importante com a câmera do Hubble. O Hubble, para vocês terem uma ideia, ele usa uma câmera para fazer essas imagens chamada de WFC3. É uma câmera aí que tem 0,04 arcos de segundo de tamanho, tá? O que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês, depois se vocês quiserem conferir todas essas contas aí, é super fácil, tá, de conferir, não é nada tão difícil não. O que eu quero descobrir aqui é quantos pixels a galáxia e Plutão vão aparecer na câmera do Hubble. Então, eu levando isso aqui em consideração, esses 0,04 arcos de segundo, fazendo a conta ali com aquele número que eu encontrei, dividindo um número pelo outro, o que eu vou ter é o seguinte, que a resolução angular aqui, a galáxia vai aparecer para mim como se fosse 3.600 pixels. E Plutão? Plutão a gente viu que ele é 1.300 vezes menor. Se eu dividir esse número aqui por 1.300, dão 3 pixels. Por isso que a imagem da galáxia é muito melhor do que a imagem do planeta Plutão. Aí alguém pode perguntar, caramba, mas você pegou Plutão. Então tá, tudo bem, vamos pegar Júpiter. Júpiter é um planeta que a gente pode colocar aqui, que é tipo umas 60 vezes aí maior que Plutão. Se a gente fizer essa conta aqui, Júpiter estaria aí por volta dos 180 pixels na câmera do Hubble. Mas olha a galáxia, 3.600 pixels. Para fazer essa conta, você vai dividir esse número aqui, ó, 6,9 vezes 10 a menos 4, é o 6,9 vezes 10 a menos 4 ali, dividido pelos 0,04. E aí você vai fazer essa conta aqui, você vai chegar nessa resolução aqui, nesse tamanho de pixels. Então, basicamente é isso. Não importa o fato da galáxia estar muito distante, estar muito perto, o que importa é o tamanho que ela tem no céu e é o brilho dela. O brilho dela é muito importante porque o telescópio ele é um balde de fótons. Aí, alguém pode falar, né? Mas o Hubble, para vocês terem uma ideia, vou escrever aqui bem pequenininho, o Hubble ele não é um dos maiores telescópios do mundo, tá? O espelho dele tem 2,4 metros só. Existem telescópios, por exemplo, o Hubble a gente não consegue observar determinados corpos aí do sistema solar. Porém, tem outros telescópios, vou escrever aqui, por exemplo, a gente tem o Subaru, a gente tem o Keck e a gente tem o VLT. Vamos pegar os maiores aí do mundo. O Subaru, se não me engano, são 8 metros, o Keck são 10 metros e o VLT são 8,2 metros. Então, são muito maiores que o Hubble, por isso que esses são os telescópios, na verdade, que são usados para fazer essas observações de objetos apagados do sistema solar. Por quê? Porque essa câmera aqui, que tem essa resolução, nesses telescópios aqui, elas têm uma resolução muito maior do que a câmera do Hubble. A vantagem do Hubble não é o tamanho dele, a vantagem dele ele está fora da atmosfera. Além disso, um outro ponto que os telescópios em terra são melhores do que o Hubble é que nos telescópios em terra a gente consegue atualizar esses telescópios aqui, colocando equipamentos, e o Hubble não. O Hubble é um pacote fechado, ele não tem mais como atualizar, ele é um pacote fechado de equipamentos. Então, basicamente é isso que acontece e é por isso, e muita gente tem essa dúvida, ninguém entende direito por que a gente vê o Plutão tão pequenininho, mas a galáxia a gente vê daquele tamanho. A explicação é essa aqui que eu passei
para vocês agora. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham concordado com isso. As contas estão todas aqui para vocês entenderem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde a conta está toda destrinchadinha, mas essa é uma pergunta muito importante, muita gente faz e muita gente quer entender. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no Blablalogia para vocês. Não se esqueçam de compartilhar, favoritar, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos relacionados à astronomia. Obrigado e fui!